Tem alguém aí de perto que está muito chateada com você porque você começou a dizer não como respostas. Tem alguém que está muito revoltada, dizendo que você ficou muito estranha. Você mudou de repente, do nada você mudou. Usaram essas palavras. Estão lhe olhando com um olhar de estranheza. E sabe por que é que isso começou a acontecer? Porque você começou a priorizar a sua vida. Você começou a observar os seus interesses e os interesses de quem está à sua volta. Responde para mim se o que eu estou falando aqui é bobagem, porque bastou você começar a olhar o que realmente merece atenção e dizer sim para você mesma e não para a vontade de algumas pessoas, e parece que o tempo fechou. Tem gente estranha, cara fechada, não conversa contigo, passa por você e não dialoga. Foi porque você agora começou a cuidar mais da sua própria vida e dos seus próprios interesses. Quando você deixa de ser uma pessoa favorável demais para algumas pessoas, você perde o interesse, você se torna uma pessoa desinteressante. Pois bem, que percam o interesse em você, mas que você não perca seus próprios interesses para satisfazer ninguém. Deixe que fiquem longe, que Deus mantenha essas pessoas para bem longe mesmo de mim. Mas, se o interesse da aproximação for apenas para tirar proveito sobre algo que eu possa propor, me desculpe, eu não nasci para ser farmácia. Sabe o que é farmácia, né? Você só vai na farmácia quando você tem suas necessidades. Tem gente que lhe olha como se você fosse a cara de uma farmácia. Só lhe procura porque precisa. Só te acha porque tem necessidade. Se não precisasse, não te procuraria. É duro, mas é a verdade. Receba. Fica triste não, é normal. Quando os seus favores acabarem, a gratidão de muita gente vai desaparecer. Tem muita gente que só sabe ser grata a você quando você serve, enquanto você tem utilidade. Quer ver tudo isso sumir? Desaparecer assim, ó, pelos ares? É somente os seus favores acabar. Quando os favores acabam, a gratidão desaparece. Existem pessoas que só sabem medir, avaliar e agradecer pela sua utilidade quando você faz algo por elas. Infelizmente, algumas pessoas só se apegam ao que você pode dar para elas, ao que você propõe para elas. É muito triste de dizer isso, mas uma pessoa que só lembra de você pelo que você pode fazer por ela é um ser humano que mostra qual é o valor que ele tem. Deixa eu aqui te falar uma coisa. Jesus, quando andou na terra, ele atraiu 3 tipos de multidões que até hoje seguem ele. A primeira multidão é aquela que segue ele pelo que ele pode dar. É a multidão do interesse. É a multidão das observações do se ele me der, se ele fizer. Você entende? Essa multidão ele atraiu e continua atraindo. A segunda multidão que seguiu e ainda segue Jesus é a multidão do curioso. É curioso. É a multidão da curiosidade. É a multidão daqueles que entram em uma vida com Deus para tentar ver no que vai dar. Já tentei de tudo, então vou tentar com Jesus aqui para ver se dá alguma coisa. Essa é a segunda multidão, a multidão daqueles que servem a Ele por curiosidade. Os que seguem por curiosidade. Mas existe uma terceira multidão. A que segue a Ele independente de qualquer coisa. Segue pelo que Ele é. Essas decidiram abrir espaço em seu coração para que Jesus faça morada. Curioso é que algumas pessoas conseguem desenvolver, liberar, dar esse acesso mediante ações individuais. Você entende isso?
Cada pessoa tem sua especialidade, ou melhor dizendo, cada pessoa tem a sua experiência com Cristo. Aí eu te falo, algumas pessoas estão perto de você pelo que você pode fazer. Outras estão perto de você pela curiosidade do que você pode fazer. E outras, muito raras, ficarão perto de você pelo que você realmente é. Falar de Deus, de Jesus, é algo um pouco mais profundo, um pouco não, um tanto mais profundo. Porque Ele pode fazer infinitamente vezes mais qualquer coisa. Eu sou limitado, você também. Mas eu acredito que essa mensagem ficou muito clara e transparente. Ter alguém que quer caminhar com você, por você ser quem você é uma raridade. Em contrapartida, existem dois grupos. Os que querem ficar perto por curiosidade, como uma alternativa, e aqueles que querem ficar perto pelo que você pode fazer. Faz sentido? Você tem passado por momentos muito difíceis e às vezes você pede ajuda a pessoas que você já ajudou lá atrás, mas infelizmente essas pessoas, elas não pagam com a mesma moeda no sentido de devolverem um favor. E você ajudou pessoas sem pedir nada em troca. O pior de tudo é que isso nos frustra. Quantas vezes eu já não ajudei pessoas sem querer nada em troca, sem esperar retorno? Quantas vezes eu já não estendi a mão apenas porque eu quis estender a mão? E acontecia algo de força maior e eu precisava de ajuda. E no meu pensamento, na minha ideia, no meu raciocínio, aquela pessoa poderia me ajudar. Por quê? Porque um dia eu já ajudei ela. É interessante que a teoria é muito diferente da prática. Acontece muito. Você estende a mão, mas na sua vez não tem quem estenda. Você ajuda, mas na sua vez não tem quem ajude. Você mata a sede, mas na sua vez ninguém mata a sua sede. Infelizmente. Não há justiça, não é justo. O semeador que semeia, ele espera que a terra que ele semeou devolva para ele aquilo que foi colocado nela. É o mínimo. Mas ele depende que chova. Ele depende que a semente tenha um bom crescimento, que a árvore prospere e dê seu fruto. Sabe por quê? Porque nada é certo. Assim são as vezes que nós precisamos da ajuda de algumas pessoas. Vamos pedir, vamos necessitar, vamos até acreditar que se na hora da necessidade nós contarmos com determinados indivíduos, com certas pessoas, nós vamos ter algum retorno. Mas a resposta nua e crua é essa: nada é garantido. Não há garantias. Você não tem certeza que se você fizer algo pelo indivíduo A, o indivíduo A vai lhe devolver o que você fez. Você não tem garantias que se você fizer algo pelo indivíduo B, o indivíduo B vai lhe devolver. Você não tem garantia de nada. Às vezes nós ajudamos até as pessoas que têm o nosso próprio sangue, e essas pessoas, elas nos veem, elas nos olham, elas nos observam com um olhar de inimigos. Mensagem de hoje de Deus para a sua vida: se você for fazer o bem, esperando o retorno, não faça. Só espere o retorno de Deus. Porque aqui nessa terra,
é bem difícil de receber esse retorno. Eu sei que às vezes é revoltante, às vezes é intrigante, nos dá uma raiva, ficamos assim, ó, com as mãos tremendo. Mas confie naquele que lhe chamou, não espere retornos humanos. Se acontecer, é lucro, e a única certeza que temos é que somente Deus vai recompensar aquilo que fazemos longe dos olhos humanos. Se essa mensagem aqui fez sentido para você, se essa mensagem aqui lhe trouxe algo de bom, faz somente uma coisa que não vai lhe custar nada, a não ser um compartilhamento. Compartilha com pelo menos uma pessoa, para que essa pessoa seja edificada e através dessa mensagem outras vidas sejam edificadas. Tá bom? Sela esse compromisso comigo, porque eu creio que essa mensagem não é vã, não é uma mensagem qualquer, ela é uma mensagem de utilidade pública. E em nome de Jesus, eu creio que você vai ser muito honrada e abençoada. Deus ainda vai te usar muito, mas muito, muito, muito mesmo, de um jeito como você nunca imaginou. Você pode ouvir aqui uma mensagem de Deus hoje, vai ser rápida. Eu já tive muitas experiências na minha vida e essas experiências me ensinaram muito. Cruzei pelo caminho com pessoas que fizeram questão de me humilhar, e eu entendo hoje o propósito da humilhação. Cruzei no caminho por pessoas que tiveram alegria em me ajudar. Cruzei pelo caminho com pessoas que tinham prazer em escarnecer. E aos olhos dessas pessoas, as que escarneciam, as que humilhavam, elas achavam que eu continuaria sendo mesmo para sempre. Eu continuaria sendo aquela mesma pessoa. Uma pessoa que não tinha compromisso, uma pessoa que não tinha projeto, que não tinha expectativa. Aí um belo dia, e eu nem sei se o dia estava bonito, pelo menos na minha ótica, mas em uma oportunidade eu decidi pedir a Deus uma nova chance. E Deus me deu essa nova chance. Deus me deu essa oportunidade. Acredite, acredite. Quando a nova chance de Deus chega para nós, ela vem embalada em muitos problemas. E nós chegamos a questionar, ficamos na dúvida sem compreender como é que é uma oportunidade de Deus se está cheia de problemas. É aí que Deus começa a lhe forjar para que você desenvolva o seu nível de resolução, o seu nível de solutividade. Porque uma coisa é você chegar em um lugar onde só tem soluções. Quem não quer cruzar o caminho de uma pessoa que só resolve o problema, tenha dinheiro para pagar as dívidas dela, consiga ter comida para encher a barriga, é muito propício, é muito bom. Mas às vezes a oportunidade que Deus vai nos dar, ela vai vir exatamente embalada em uma horrível e feia embalagem de problema. Foi o que aconteceu comigo. E quando chegou essa oportunidade, eu abracei, agarrei, chorei, sofri, sangrei, me isolei. E Deus me ensinou coisas que os homens não me ensinaram. E uma das coisas mais fortes que Deus poderia me ensinar nesse processo foi o processo de acreditar. Eu comecei a acreditar no que Ele me dizia e eu procurava um meio de colocar em prática. Porque Deus é o dono da ideia e o dono da ideia lhe dará direções para você colocar as ideias em prática. Para não ficar muito longo esse vídeo, deixa eu concluir o meu raciocínio. E Deus começou a fazer acontecer. E hoje nós conseguimos ser instrumentos de Deus na vida de muita gente. De forma espiritual, financeira, de forma influenciável, de forma direcional. E eu quero que você guarde essa mensagem como testemunho. Deixe ela salva aqui. Copie o link, mande para alguém ou então compartilhe na seta. Deus ainda vai usar você muito. Vai usar você de um jeito fora do normal.
para que você própria ou próprio se surpreenda. Não se apegue ao seu momento. O seu momento não define o seu estado final. Você pode hoje estar na dificuldade, no choro, no pranto, na lágrima. Você hoje pode estar na escassez, sem ajuda, sem auxílio. Você pode estar sem recurso financeiro, enfermo, cansado, traída, humilhada, abandonada, deixada para trás. Mas Deus é especialista em nos dar novas oportunidades. E antes de você sair daqui, é o que eu profetizo para você. Novas oportunidades da parte de Deus chegando em sua vida. Você toma posse e recebe. Então deixa um amém aqui nos comentários e sela um compromisso comigo agora. Sele um compromisso agora. Faça esse vídeo profético chegar para pelo menos mais 2 pessoas. Compartilha aí. Compartilha. Amém? Que o Deus do céu te use como instrumento, canal, como ferramenta poderosa, pesada e forte na presença dele. Até breve, tanques de guerra. E em nome de Jesus, eu quero ler o seu testemunho aqui dizendo: Roberto, a chave girou e o meu tempo chegou. Deus tem te avisado e eu não sou a primeira pessoa que ele está usando para te dar esse alerta de novo. Presta bastante atenção, porque o inimigo tem tentado atrapalhar um projeto muito lindo de Deus na tua vida. Às vezes ele não pode tocar em você, porque você tem vigiado, você não tem dado brechas, você tem feito por onde as coisas fluírem. Aí o inimigo vai usar quem? Quem está por perto de você e não vigia como você vigia. Não é prudente como você é. Não, isso aqui é fato. Eu vou dizer uma coisa aqui, muito explícita, real e verdadeira. O diabo, às vezes, ele vai perceber que não está em condição, nós não demos oportunidade para que ele use os argumentos dele contra a nossa vida. E o que é que ele faz, Roberto? Ele vai usar exatamente pessoas que estão à nossa volta. Ele vai tocar naquelas pessoas que não estão sendo vigilantes. Às vezes, não é nem porque não estejam sendo, é porque realmente não tem essa visão que você tem. E Deus manda te avisar: ora por essas pessoas que estão perto de você. Ora pelos da tua casa. Ora pela tua parentela. O inimigo é sujo, astuto, e ele sabe exatamente aonde tocar. Mensagem de Deus: ore pela sua família. O diabo é sujo, e quando se menos espera, ele quer achar um jeito e um meio de tirar nossa paz. Tome posse e fique esperto. Tem gente muito desconfiada porque percebeu que você já notou toda a diferença. Tem gente que começou a ficar um pouco assustada, assombrada, porque viu que você não está agindo do mesmo jeito. O seu comportamento mudou. Você começou a ter novas atitudes. E as suas atitudes começou a deixar algumas pessoas incomodadas. Porque você começou a perceber a malícia, a maldade e a falsidade. Tem gente que não está suportando olhar nos teus olhos, porque sabe exatamente o que você já percebeu. Sabe o que é isso? Deus decidiu abrir sua visão. Deus decidiu abrir seu entendimento. E por isso você começou a enxergar muita coisa que não enxergava antes. Olha o recado que Deus mandou entregar para você aqui hoje. Essas pessoas vão começar a se afastar, porque já perceberam que não adianta tentar iludir e nem enganar você. Deus lhe deu um dom, e esse dom que Deus te deu está fazendo muita diferença. Inclusive, esse mesmo dom não tem permitido ninguém, absolutamente ninguém, tirar proveito de você. Porque antes que alguém comece a fazer algo, Deus tem te mostrado. Fala para mim se o que eu falei aqui foi sério ou não. Você pediu um sinal a Deus e o sinal chegou. O Senhor manda te avisar hoje que Ele vai colocar no teu caminho uma grande oportunidade. Redobra muito a atenção para isso que eu estou te falando aqui, porque eu não sei se essa mensagem vai demorar muito tempo. Pode ser que o inimigo use alguma ferramenta diabólica para tirar ela do ar, para remover ela do sistema. Então já coloca o seu dedo aqui e salva essa mensagem em algum lugar.
Coloca ela aí lá nos seus status para ficar salva, tá? Para deixar como registro. Porque eu venho te trazer essa notícia aqui em primeira mão. Você pediu a Deus uma resposta. Você pediu a Deus para que o céu fizesse algo ao seu respeito. E como resposta hoje, eu venho te entregar isso aqui em primeira mão. Deus vai te dar uma oportunidade grande. Quando você menos esperar, vai acontecer algo que você vai ficar dizendo assim: meu Deus, não tinha condição de acontecer. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus das responsabilidades impossíveis. O que eu não consigo, Ele consegue. O que eu não posso, Ele pode. O que eu não tenho, Ele tem. E a mensagem do Senhor para você hoje é essa: se prepare, porque uma nova oportunidade do céu está chegando para a sua vida. Você crê nisso? Então já declara aqui: eu tomo posse. E se prepara. Não joga fora. E nem despreze essa oportunidade. Tem gente com um olhar maldoso para você e nem imagina que enquanto te olham com um olhar de maldade, Deus já colocou a mão para te proteger. Algumas pessoas, se pudessem, acabariam com a sua vida com um piscar de olhos. Tem gente que é assim, anda com maldade no coração. O desejo dessas pessoas é ver você no chão, caída, humilhada, prostrada e, na pior das hipóteses, até sem forças. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre esses tipos de ações, sobre esses comportamentos? Números 23 está escrito assim: contra Jacó não vale encantamento, e contra Israel não vale feitiçaria. Você é o Jacó de Deus, você é o Israel de Deus. E mesmo que algumas pessoas se levantem contra a sua vida, querendo ver o seu final, desejando o seu fim, tentando ver a sua ruína e a sua queda, Deus continuará sendo o seu refúgio. É Salmo 91:7. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Fica tranquila, fica em paz. O inimigo é astuto, mas o Senhor dos exércitos na tua vida é mais forte. Enquanto alguns querem ver sua queda, essas pessoas vão precisar mesmo se manter firme para poder continuar vendo você de pé e de cabeça erguida. Você aceita uma oração em nome de Jesus hoje? Então escreve o seu nome aqui, porque nesse momento eu estendo as minhas mãos e eu quero apresentar você e a sua casa na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, aonde essa pessoa estiver, aonde essa filha ou esse filho da luz estiverem, eu quero colocar mais uma vez em oração. Eu quero colocar nesse momento, meu Pai, essas preces diante de Ti. Eu peço ao Senhor livramento. Eu peço ao Senhor que todas as obras do maligno, todas as forças do opressor, tudo que o inimigo preparou contra essa vida, contra essa casa, que na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no dia de hoje, toda ação contrária, toda palavra de maldição, caia por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, em nome de Jesus, já declara aqui nos comentários a palavra: eu tomo posse, porque aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Que a mão de Deus te abençoe, te guarde e te livre, hoje, amanhã e sempre.